Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Irmãos, eu gostaria que a igreja tivesse muita atenção para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Quando nós falamos de bem-aventurança, automaticamente a gente atribui as bem-aventuranças ao sermão que o Senhor Jesus apregoou lá na montanha. E nós aprendemos que bem-aventurado é o mesmo que mais que feliz. E com que propósito o Senhor Jesus, Ele revelou as bem-aventuranças para as nossas vidas? Ele revelou cada uma delas, porque Ele sabia exatamente o que cada um que aceitasse o seu chamado enfrentaria nessa terra de viventes. Por isso Ele deixou as suas bem-aventuranças, para que Ele nos mostrasse quais eram os altos padrões do seu reino, os padrões celestiais, para que nós possamos nos moldar para um dia podermos estar lá junto com Ele. O que a maioria de nós talvez nunca tenha reparado é que lá no livro de Apocalipse, no meio das profecias que envolvem as 7 igrejas, os 7 selos, os 7 castiçais, as 7 taças, as 7 trombetas, o Senhor Jesus, Ele deixou para cada um de nós também as 7 últimas bem-aventuranças que nós, como cristãos, devemos praticar se nós quisermos herdar o reino dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o fim está próximo. Vemos que nessa bem-aventurança o Senhor Jesus, Ele enfatiza 3 ações: ler, ouvir e guardar. E por que é que nós temos que ler, ouvir e guardar as palavras desta profecia e as coisas que nela estão escritas? Mateus capítulo 25, versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós vamos meditar nessa noite nessas 3 ações: no ler, no ouvir e no guardar. Primeira ação: ler as palavras desta profecia. Quando nós buscamos no dicionário o significado da palavrinha ler, uma das definições é examinar com profundidade, estudar. E lá em João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus nos diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar é o mesmo que meditar, refletir sobre, ter em consideração. E quando nós olhamos Jesus pedindo para que nós meditemos na sua palavra, Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. É ela que nos ensina, é ela que nos corrige, é ela que nos consola, é ela que nos alimenta, é ela que nos prepara para toda boa obra, e é ela que nos mantém no caminho do quê? Da salvação. Todas as vezes que nós dedicamos o nosso coração em ler as palavras dessa profecia, nós vamos nos tornar bem-sucedidos em tudo.
porque nós vamos aprender do verbo de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E se ele venceu e nós aprendemos dele e somos guiados por ele, nós também venceremos. Quando nós dedicamos o nosso coração em ler as palavras dessa profecia, nós vamos ser libertos de todas as amarras das nossas vidas, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos cativeiros nós vivemos na nossa vida, porque nós não paramos um tempinho para examinar aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Por isso o Senhor Jesus disse lá em Oséias que o meu povo foi destruído por falta do quê? De conhecimento. E pior, porque que é mais importante ainda nós pararmos um tempo para meditar na lei do Senhor. Mateus 24, versículo 4 e 5, o Senhor Jesus vai dizer assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos falsos cristãos, quantos falsos profetas têm semeado iniquidade escondido atrás de um púlpito, porque estão distorcendo a palavra do Senhor para se beneficiarem. Por isso que lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o Senhor vai nos dizer assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quantas igrejas têm ensinado doutrinas de homens, preceitos de homens, ao invés de ensinar a doutrina de Deus? Quantos usos e costumes estão sendo ensinados, corrompendo a palavra de Deus, para que as igrejas fiquem parecidas com o mundo e seja aceito por ele, ao invés de fazer com que o mundo fique parecido com aquilo que a palavra de Deus ensina, fique parecido com o nosso Senhor Jesus. Quantos estão dentro das igrejas e estão indo para o inferno porque não para 5 minutos para meditar na lei, para ver se aquilo que estão sendo instruídos estão fazendo com que eles caminhem para o céu ou para o inferno. Todas as vezes que nós dedicamos o nosso coração em ler as palavras dessa profecia, nós vamos alcançar a vida, e a vida em abundância, porque o verbo de Deus é o nosso Senhor Jesus, e ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Quanto tempo nós temos dedicado em examinar a palavra do Senhor? Por isso, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. Segunda parte, a Bíblia diz que nós temos que ouvir as palavras desta profecia. E quando nós procuramos por definição o significado da palavra ouvir, uma delas é considerar, dar atenção, obedecer. Por isso o tempo todo o Senhor nos diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por que é que nós temos que dar ouvidos às palavras dessa profecia? Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, o Senhor Jesus diz assim:
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não basta apenas ler. Nós temos que dar ouvidos e obedecer a palavra de Deus. Eu li uma frase essa semana que diz assim: a questão não é quantas vezes já lemos a Bíblia toda, mas quanto do que nela lemos se tornou em prática nas nossas vidas. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 8, do versículo 33 ao 35, o Senhor diz assim: ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Qual favor é esse que nós alcançamos quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor? É a graça do Senhor Jesus. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que pela graça nós somos salvos. Aí tem uma palavrinha, por meio do quê? E a fé vem do quê? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todas as vezes que nós damos ouvidos ao que o Espírito diz à igreja, nós começamos a desenvolver a fé em Cristo Jesus. E é essa fé em Cristo Jesus que vai nos levar à salvação por meio da graça, do sacrifício e do sangue que Ele verteu naquela cruz. Uma vez que nós damos ouvidos, que nós alcançamos essa graça, nós começamos a agradar o Senhor, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé ninguém agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós nunca vamos agradar a Deus e muito menos alcançar a nossa salvação se antes a gente não desenvolver a nossa fé. E não adianta a gente ouvir sem examinar. Porque como a gente vai saber se aquilo que a gente está ouvindo realmente é palavra de vida eterna para a nossa vida e não é engano? Por isso que lá em Efésios capítulo 4, verso 14, a palavra vai pedir para que nós não sejamos o quê? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ei, para quem é que nós estamos dando ouvidos? Nós estamos dando ouvidos para que o Espírito diz às igrejas, ou nós estamos dando ouvido para o que os homens dizem? Nós temos meditado na palavra do Senhor para discernir se aquilo que está sendo nos ensinado são doutrina de homens ou doutrinas de Deus? Quantas pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor para enganar? E quantos estão se deixando ser enganados porque só ouve e não lê, não examina as Escrituras? Como é que nós podemos desenvolver a fé que agrada a Deus e nós sermos salvos se aquilo que a gente está ouvindo é pura iniquidade? São preceitos de homens e não são ensinamentos de Deus.
Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 ao 22, começa assim: não extinguais o Espírito. E a palavra de Deus também diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí o próximo texto vai dizer: não desprezeis as profecias. E nós acabamos de ler: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aí o texto continua e diz: examinai tudo e retende o bem. E aí, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Edificam. E aí o texto continua e diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é se abster da aparência do mal? É rejeitar, deixar de participar. Quando nós buscamos o conhecimento da palavra do Senhor, não é qualquer voz que vai vir nos enganar. Porque uma vez que nós buscamos o conhecimento da palavra, nós passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus, porque nós estamos dando ouvido àquilo que Ele está falando. E aí lá em Romanos 8,14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. E o versículo 17 de Romanos 8 vai dizer que se nós somos filhos, nós somos também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aí o texto diz assim: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificado. Que glorificação é essa que nós alcançamos quando nós ouvimos aquilo que o Senhor diz? Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ei, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Terceira ação que o texto que nós lemos de Apocalipse 1 vai dizer: e aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas. Quando nós procuramos o significado da palavrinha guardar no dicionário, 3 deles eu separei aqui: acondicionar, reter na memória e cumprir. Então aqui o Senhor, Ele vai reforçar, Ele vai enfatizar essa ação de guardar com a 6ª e a 7ª bem-aventurança do Apocalipse. A 6ª bem-aventurança, Apocalipse capítulo 22, versículo 7, diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. 7ª bem-aventurança, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aí eu fiz uma pergunta: por que é que o Senhor fez questão de nos orientar por 3 vezes que as palavras desta profecia sejam guardadas? Jó capítulo 33, o verso 14 e 16 vai dizer assim: antes Deus fala uma e quantas vezes? E 2. Então ele falou uma vez, lá na primeira bem-aventurança de Apocalipse 1, guarda, lê, ouve e guarda. E aí em Apocalipse 22 ele vem e fala mais 2 vezes, guarda as palavras dessa profecia e guarda os meus mandamentos. Aí o texto de Jó continua: porém, ninguém atenta para isso,
Aí ele continua: ensonham em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então revela onde? Ao ouvido dos homens. E a segunda ação da primeira bem-aventurança é: bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e lhe sela a sua instrução. Então ele revela ao ouvido, e ele vai revelar o que para que seja selado? A instrução, que é a palavra que nós temos que ler e guardar. Então existe algo especial em se guardar as palavras dessa profecia, para que o Senhor fale uma e duas vezes. Por que é então que nós temos que guardar as palavras dessa profecia? Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ei, irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Então, todas as vezes que nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós abrimos a nossa boca, aquilo que vai fluir das nossas bocas são cânticos e hinos de louvor ao nosso Deus. A nossa adoração para Deus vai subir como um cheiro agradável, um cheiro suave. Quem guarda a palavra do Senhor, mesmo nos tempos difíceis, não murmura, não blasfema, não age com incredulidade, mas age como Jó agiu, como está escrito lá em Jó capítulo 2, o verso 10. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Por que Jó não pecou com os lábios? Porque ele guardou as palavras de Deus no seu coração. E nós, quanto da palavra do Senhor nós temos guardado no nosso coração? Que tipo de palavra tem saído da nossa boca? Mateus capítulo 12, o verso 36 e 37 vai dizer: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Um povo todo, com exceção de Josué e Calebe, morreu no deserto, sem entrar na terra prometida, porque murmurava. E nós estamos sendo justificados pelas nossas palavras, ou nós estamos sendo condenados por ela? Nós temos guardado a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor, como Davi fez? Lá em Tiago, capítulo 3, o versículo 2 e 3 vai dizer assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos refrear todo o corpo. Em outras palavras, quando nós guardamos a palavra dessa profecia no nosso coração, nós vamos começar a desenvolver um fruto do Espírito que chama domínio próprio. Quando nós guardamos as palavras desta profecia no nosso coração, nós vamos deixar de proferir palavras torpes, palavras vãs, palavras que embriagam e incitam contenda. E se tem uma coisa que o Senhor abomina, é aquele que incita contenda entre irmãos. Quando nós guardamos
as palavras dessa profecia, nós vamos começar a proferir palavras que são mananciais de águas vivas. Todo aquele que guarda alguma coisa, não despreza, não joga fora. E lá em João, capítulo 14, o verso 21, vai dizer assim, o Senhor Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o que? Amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí João, capítulo 14, o verso 23, vai dizer assim, o Senhor Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ei, quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós nos tornamos amados do Senhor. Uma vez que nós nos tornamos amados do Senhor, o verbo vem e habita dentro de nós. Uma vez que o verbo veio e habitou dentro de nós, nós vamos nos tornar bem-aventurados, benditos, porque lá em Lucas 1:28, quando o anjo apareceu para Maria, para anunciar que o verbo habitava dentro dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ei, ler, ouvir e guardar nos faz gerar frutos que são para a glória de Deus. Ler, ouvir e guardar faz com que a nossa lâmpada fique acesa. Ler, ouvir e guardar faz com que a nossa vasilha fique cheia de azeite extra, para que quando o amigo do noivo chegar e dizer: o noivo vem aí, sair-lhe ao encontro, nós vamos ter azeite para entrar nas bodas do Cordeiro e não vamos ficar do lado de fora. Todas as vezes que nós lemos, ouvimos e guardamos, isso vai fazer com que nós entremos pelas portas, como diz a 7ª bem-aventurança do texto. Quando nós lemos, ouvimos e guardamos, nós estamos vendo o Filho, porque a gente usa os olhos para ler e Ele é o Verbo, e nós estamos crendo nele, porque se nós damos ouvidos e guardamos, a gente crê naquilo que o Senhor deixou escrito. Quando nós lemos, ouvimos e guardamos, nós nos tornamos obreiros aprovados diante do Senhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15, vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. E por que é que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados? E aqui eu finalizo. Lucas capítulo 12, do versículo 35 ao 38, o Senhor Jesus diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sedes vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na 2ª vigília, e se vier na 3ª vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais
servos. E a palavra do Espírito para nós nessa noite é: bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o fim está próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus. Observa a dinâmica do culto nosso. Tudo que vocês estão ouvindo, vocês estão lendo. Guarda algo, tem muita gente que vai em muito lugar que só quer o quê? Mas não quer ler. E aí quem só ouve, irmão, pode ouvir outro espírito. Pronto, cai no engano. É perfeito, até isso, a dinâmica do culto, sudecaia, redecum, manai decantas que Deus tem nos dado. A gente tem que, para ser completo, não adianta só ouvir e guardar. Por isso que cai no engano. Porque ouve um monte de borracha e guarda um monte do quê? Mas não lê. E você pode ver aonde estão pregando um monte de engano, irmãos. Eles botam a clareza para ler, todo mundo lê. Porque o pregador está pregando e está todo mundo o quê? Lendo lá. Aí não tem engano. Porque ao mesmo tempo que você está ouvindo, você está testificando daquilo que você está o quê? Lendo, não tem jeito. Irmãos, é perfeito. Não adianta ouvir e guardar. Se não ler, não adianta. Vai cair no engano. E não adianta só ler e querer guardar, se também não o quê? Ouvir. Porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele também se faz o quê? Presente. Então ele vai usar pessoas para falar conosco. Mas a gente também tem que ler para ele nos usar para falar conosco. Tem que ter os 3 verbos. Tem que ler, tem que ouvir, e aí a gente faz o quê? Guarda. Se você só ouviu e não leu, não guarda não. E se você só leu e também já não ouviu nada, também não guarda. Leia e ouça. Aí você vem e guarda onde? No coração, que você vai ver que o que vai guardar no coração são tesouros o quê? Preciosos para a glória de Deus.